E a palavra é essa, é um atendimento espiritual que muitas vezes se reflete no nosso corpo físico. E, por enquanto, é aí que reside mais a nossa atenção, né? No imediatismo, daquilo que a gente sente fisicamente, né? Ou nas emoções, ou naquele alívio que a gente sente quando recebe o passe ou quando vem à casa espírita. Mas este atendimento espiritual, ele não é localizado apenas neste momento. E isso que nós estamos aqui conversando, ele tem um propósito para que a gente tenha uma ideia de tempo. Uma ideia de tempo que vai fazer uma base para a nossa reflexão dessa tarde. Então, quando alguém vem à casa espírita e recebe um atendimento espiritual, chega aqui sofrido, chega aqui cabisbaixo, chega aqui entristecido, chega aqui pesado e sai melhor, não pensemos que é um passe de mágica, porque muito tempo precisou para um preparo até que nós chegássemos aqui. Aquele espírito que nos atende, que nós não conhecemos, muito tempo se dedicou a este trabalho, a um trabalho de conhecimento íntimo próprio, até ter essas condições. E estas condições não são ao seu bel, a sua própria escolha. Elas são dentro de um planejamento e dentro de conformidade com as leis divinas. A gente costuma dizer merecimento ou permissão, né? Que eu tenha permissão dos bons espíritos para receber uma bênção, ou que eu tenha merecimento. É mais ou menos por aí, mas existe todo um planejamento onde a figura central somos nós. Nós alcançamos então a condição de receber algo, né? Um bálsamo, um passe. O atendimento de um espírito que talvez estivesse convivendo conosco por sintonia, e nós nos sentimos melhores. Mas dentro desse planejamento, nós que no primeiro momento demos abertura para receber, após receber, nós temos um compromisso de modificarmos, para manter, porque a bênção, a ajuda, pode vir externa, mas a modificação real é intransferível, é através da nossa conduta. Então a gente faz essa referência do tempo que a gente não consegue dimensionar para um atendimento espiritual. Por vezes é necessário que a gente venha uma vida inteira. E não só a casa espírita. Por vezes é necessário algumas reencarnações, diz o Espírito Emmanuel no livro O Consolador, quando está tratando da saúde, que por vezes os nossos equívocos são tão grandes que danificam tanto a nossa organização perispiritual e espiritual, que nós precisamos de diversos estágios reencarnatórios para se reequilibrar, para depois, né, só para se reequilibrar. Imagine então agora o tempo que leva, porque o assunto de hoje, ele abarca não anos e séculos, ele abarca milênios. Está no Evangelho. Quem é que faz o Evangelho no lar aqui? Bastante gente. Quem ainda não faz, depois procure lá o pessoal da recepção, os trabalhadores da casa, para pegar a orientação, porque vale a pena. Então nós já conhecemos as passagens.
Então vamos primeiro, e hoje parece que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, é até às 7. Então a gente vai ler aqui um trechinho do Evangelho para todo mundo se inteirar dos pormenores. Porque quando Jesus falou conosco, enquanto esteve aqui, nenhuma vírgula a gente pode desprezar, a gente pode deixar passar. E aqui nas preces foi falado quanto ao silêncio. E aí a gente lembrava do grande ensinamento de Jesus quanto ao não julgueis. Mas também ele nos ensina a não julgar fazendo silêncio. Quando é apresentado a ele, pedindo a sua opinião, aquela mulher adúltera, dizendo que ela havia sido pega em adultério. Qual é? Jesus, a gente lembra que Jesus escrevia na terra, né? E escrevia na terra os defeitos, dizem os espíritos da humanidade, ao qual os anciões que ali estavam, os mais idosos, os mais experientes, se reconheceram prontamente. Mas há uma primeira atitude de Jesus diante daquela mulher aflita, subjugada por homens, num momento do tempo onde a mulher era quase como um animal. Jesus, que sabia que ela era sua irmã e a tratava com respeito, baixa a cabeça e faz silêncio, dando o exemplo do não julgueis também aí. Então é por isso que nós vamos começar com a leitura. Antes disso, dizendo que no Evangelho nós temos os trabalhadores da última hora, é o capítulo 20. E esta passagem é também descrita como os trabalhadores da vinha, como nós vamos ver. E vinha, a gente sabe, uma plantação de uvas, é uma reunião de várias videiras num terreno. Esse é um símbolo que tinha na antiguidade, que era muito utilizado. E Jesus se utilizava dos símbolos da sua época. Também é importante a gente buscar o conhecimento para que a gente possa compreender melhor o Evangelho. Então vamos à leitura. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Então diz ele: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um.
Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha, um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Tomas o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Essa parábola, como muitas outras, quando a gente se depara com ela, e por isso perguntamos do Evangelho no Lar, porque muitas vezes o Evangelho no Lar ele pode suscitar até mesmo certas discussões e contrariedades, mesmo num grupo de estudos, porque é necessário não só a visão humana, porque nós não estamos em um local onde pessoas vêm aqui na frente dizer aquilo que se deve fazer. Nós estamos num local onde a fé preconizada é o estudo, é a fé raciocinada. Não tem como raciocinar sem refletir, não tem como nós refletirmos sem o conhecimento. Então aqui nós vamos trabalhar essa passagem à luz da doutrina espírita. E para a gente ter só uma ideia de tempo, eu vou riscar no quadro. Dá para riscar no quadro? Sim. Ó, então tá. Não precisa apagar ali. Aqui diz o seguinte, ó. Os últimos serão os primeiros, instruções dos Espíritos. Ainda no capítulo 20. Então vai dizer que Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. Então ele utiliza estes símbolos, né? A videira, entre outros tantos costumes da época. Então ele vai dizer o seguinte: os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores. Então nós vamos colocar um tracinho aqui e vamos botar Moisés, né? E nessa linha do tempo vem os profetas e os iniciadores, né? Isso. E vai indo. Essa linha, a gente vai colocar um tracinho aqui, mas ela é infinita. Que marcaram, olha como ele se refere, marcaram as etapas do progresso. Então aqui a gente tem algumas horas, ó, como etapas de progresso. Vale dizer que a espiritualidade nos diz que um século para o plano espiritual, né, para a vida espiritual, é um instante, um minuto, um segundo, fazendo essa comparação de que o tempo é diferente. O tempo para nós encarnados é diferente do tempo do plano espiritual. Aos quais continuaram a ser assinaladas dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires. Olha lá, então continua pelos séculos, né? Vamos colocar aqui mais 3, 6, 7 horas, mais ou menos. E aí tem os apóstolos, os mártires. Mas quem é que tem aqui? Quando tem apóstolo, tem quem? Jesus, né? Aqui a gente tem o nosso modelo e guia, Jesus. Aqui, se não me engano, mais ou menos 3.600 anos.
Se alguém souber aí, pode assoprar. Daqui para cá, 2024. E aí ele continua aqui, ó, com o progresso da humanidade. Os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, finalmente, em 1857, a gente vai colocar essa data, porque é quando foi publicado o primeiro livro dos Espíritos, o Espiritismo. E aí ele fala, e finalmente, a gente vai colocar aqui os espíritas. 5 séculos e meio, mais ou menos. Mas para cá, ó, a gente andava por aí, já tinha evolução, já tinha progresso. Então, isso é trazido nas instruções dos Espíritos por Henry Heine, em Paris, 1863, comentando essa parábola dos trabalhadores da vinha. E essa parábola, nós vamos ver que ela tem algumas questões para a gente refletir, e não dá para a gente trazer muitas ou aprofundar muito por conta do nosso tempo. Mas a gente pode pensar no seguinte, que ela tem na sua estrutura 3 questões bem importantes para a gente ficar pensando. Primeiro, o convite de Jesus. Ou melhor, nesse progresso espiritual, o nosso mundo de provas e expiações, e aqui, né, a gente está colocando como a Terra. Aqui é a evolução da Terra. Num primeiro momento, nós podemos refletir de que o Senhor da vinha é Deus e a vinha é a humanidade toda. Mas Emmanuel traz uma mensagem onde ele vai dizer que a terra é a vinha de Jesus. Por quê? Porque ele é o governador espiritual aqui do nosso orbe. Ele organizou, antes disso aqui que a gente rabiscou, até o fim. Tanto que ele disse, ficarei convosco até o fim. Então nós estamos sob a direção de Jesus, e o nosso irmão deu a mensagem aqui, né? A gente fica triste, a gente precisa aceitar um ou outro, a gente tem necessidade de amor, mas lembremos que Jesus nos ama. Então é Jesus o diretor espiritual da terra. É nas mãos dele que repousa o nosso destino. Então a gente está bem de ser né? Uma linguagem moderna. Estamos bem, somos amados. Então a terra é a vinha de Jesus. Então, com esta vinha do Cristo, nós, né, tirando por horas aqui, digamos que a gente está passando para a regeneração, que é uma transição, e nós fomos chamados a 1/10 hora, né, que é aquela hora extrema. Então, esse Senhor da vinha espera algo de nós. E nós dizíamos que nessa parábola nós tínhamos uma estrutura, né, algumas questões pontuais. A primeira é o convite. A primeira é o convite. Onde, na primeira hora, na madrugada, ele saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ele vai buscar trabalhadores para a vinha. Né?
e convencionou um pagamento, um denário pelo trabalho. Então, tu vai começar a trabalhar cedo e tu vai ganhar um dinheiro, um valor X. A gente entende isso. E depois, ele saiu de novo à terceira hora, ou seja, já tinha gente trabalhando, ele saiu de novo. A terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma. E chamou-os e disse para eles: vai, que vai ser pago razoável. Já tem uma diferença, né? A gente já vê uma diferença, que ele não trata um valor X, e de também vós outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E ele saiu de novo à sexta hora, à nona hora, e notou o quê? Fez o mesmo, E na hora 1/10 ele encontrou ainda outros que estavam desocupados e perguntou para eles por que era aquilo. E eles responderam: porque ninguém nos assalariou. Então essa diferença quanto ao convite do Senhor da vinha, nós podemos trazer para a nossa vida, pensando, e aí eu estava lendo aqui, olha o que diz aqui: vamos lá, não está sozinho na jornada redentora, fica atento ao caminho e à palavra salvadora. Nós estamos atentos no nosso caminho? Esse convite que ressoa desde muito tempo, nós estamos dando atenção? Nós conseguimos identificar o que Jesus espera de nós? Numa outra passagem, Emmanuel vai dizer o seguinte, da mesma mensagem: todos os filhos, também comentando essa parábola, na terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que age transitoriamente. Padrão de vida mais elevado. Não é material, é espiritual. Quais são as orientações de Jesus, por exemplo, no Sermão da Montanha? O que Jesus convida? A humildade, a misericórdia, ao perdão, a indulgência, a pacificação do nosso coração, a pacificar o nosso próximo, a cuidar do outro. Jesus espera que sejamos as suas mãos na terra, refletindo aquele ensinamento que é imorredouro nos nossos dias a dias, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, onde nós estamos situados. É aí que ressoa a palavra salvadora, porque nós não vamos ser salvos pelo passe espírita. Ele vai nos dar força, vai nos clarear a visão de que nós somos convidados a fazer algo por dentro da lei divina. Porque tem uma outra mensagem também do Espírito Emmanuel, que ela diz assim, razões para trabalhar mal. E a gente vai ler só um parágrafo, porque se ler toda, a gente vai ficar um pouquinho triste. Se houvéssemos liquidado todos os problemas decorrentes das nossas quedas morais do passado, não carregaríamos intimamente os conflitos que nos caracterizam a batalha oculta contra as nossas tendências inferiores, a gerarem as dificuldades emotivas e os sofrimentos imanifestos
que nos impelem ao conhecimento de nós mesmos e ao reajuste das próprias forças. Nunca se tomou tanto remédio como hoje. Nunca as pessoas se sentiram em tamanha desolação e que não sabem explicar. Crianças nascendo depressivas e não tem força para reagir, porque nós estamos sendo convidados a nos virarmos, nos defrontarmos conosco mesmo, para que a gente se conheça. São os convites, mas também há aqueles convites de conviver com irmãos em situações difíceis como essa. O que produz o sentimento de culpa num espírito reencarnado? Será que é fácil de conviver? Talvez a gente tenha orado muito para ter mais paciência, então aí recebe um irmão em condições bastante difíceis, que já errou bastante, que tem no seu íntimo erros que o compelem à ansiedade, à impulsividade, à irritação, à agressividade. E ali estamos nós, enlaçados pela consanguinidade com o irmão nestas condições. Mas talvez no passado nós tenhamos, no decorrer dessa caminhada, feito algo que ajudasse ele, ou participasse em algo, aquilo que é espiritual. E aí nós já adentramos num segundo item que nós selecionamos dessa parábola, que é o trabalho. Nós fomos convidados ao trabalho. Nós podemos pensar que nessa reencarnação, dentro do planejamento reencarnatório, como nós colocamos aqui, do Espírito Emmanuel, nós trazemos uma tarefa para contribuir. Contribuindo com a educação de um filho, contribuindo na área profissional. A nossa atuação, ela vai contribuir externamente, e no Livro dos Espíritos nós vamos ver a referência dos objetivos da encarnação, né, que é o progresso nosso e cumprir algo na obra da criação. Então nós vamos contribuir externamente, mas conforme nós vamos agir, conforme as nossas intenções, conforme a nossa disposição, nós vamos ter um resultado, né? E aí nós vamos já pular para o pagamento do denário. O que a gente percebe quando começa o pagamento daqueles que chegaram e trabalharam 1 hora, dos que chegaram cedo? Ficaram insatisfeitos. Por quê? Porque quando eles viram que o cara chegou, trabalhou 1 hora, ganhou 1, eu que ia ganhar 1 e cheguei às 9, né? Cheguei na primeira hora, vou ganhar bem mais. Lembra que a gente falou que nós olhamos para os ensinamentos de Jesus com os olhos materiais? É racional isso. Poxa, o cara trabalhou 1 hora, mas não tem profissões que a pessoa trabalha 1 hora e ganha um valor que outro precisa trabalhar às vezes 8 horas, às vezes 1 semana, às vezes 1 mês. Isso materialmente falando, né? Então,
impulso, né, de que iria ganhar mais. Segundo impulso, que ele vai ganhar um denário também. Segundo impulso, ficou insatisfeito, reclamou, né, ficou claro a inveja, o ciúme. Mas aqui, espiritualmente falando, nós precisamos compreender uma coisa. Aqui ele se refere, por exemplo, aos pais da igreja. Só que, nesse espaço de tempo, nós temos aqueles 1000 anos, né, da Idade Média, e que nós sabemos o quanto se equivocou, ou o quanto se equivocaram muitas pessoas, muitos irmãos nossos, e que por notícias da espiritualidade hoje estão trabalhando ou já trabalharam nas fileiras espíritas, mas quantos se equivocaram pela dominação, pelo assassínio, pela crueldade, né? A gente sabe disso, é história. Então, qual era a disposição daquele que foi chamado para a vinha? Usando um exemplo bem comum das famílias do Evangelho. Quando no Evangelho diz assim, em relação aos pais, com relação à educação dos seus filhos. Quando tiverem que prestar contas e Deus perguntar, o que fizestes do filho que te confiei? Ele nunca passou fome. Eu dei tudo que eu podia. Trabalhei 3 turnos, mas ele sempre teve roupa limpa, roupa nova, roupa da moda, videogame, melhor faculdade. A gente está falando aqui dessas aspirações mais comuns que nós temos. E aí vai Deus perguntar talvez para nós, quanto destes de atenção, de amor, de bons exemplos levaste na evangelização? E aqui a gente fala da evangelização espírita porque estamos numa casa espírita. Se nós viemos aqui é porque nós elegemos o espiritismo como bom para nós. Nós não queremos o que é bom para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Não falamos da evangelização espírita quando tivemos oportunidade. Então, uma coisa é nós fazermos o trabalho, a outra é como nós fazemos. Então, o trabalhador da vinha é aquele que realiza o trabalho com afinco, é aquele que faz o trabalho com amor, é aquele que, quando Jesus chama, ele vai. E não é só o trabalhador espírita ou o trabalhador de qualquer religião que seja. É o mundo todo. Quantas pessoas se dedicaram agora nas enchentes do Rio Grande do Sul? Quantas pessoas saíram de outro estado correndo porque era necessário salvar vidas? Ouvindo uma reportagem de um jovem que, junto com os amigos, formou uma equipe naquele primeiro momento para tirar as pessoas das casas, perguntaram para ele qual foi algo que tinha marcado ele. E aí ele diz, a gente estava trazendo algumas pessoas e uma senhora, uma mulher. E quando chegou, essa mulher entrou em choque e ela queria que buscassem o filho dela. O meu filho ficou lá, porque ele não relata a idade do filho, né? Pelo que fala, né? Se não veio com ela, devia ser adulto. E aí eles eram pessoas que estavam se doando, não tinham um preparo, né? Quantas pessoas foram sem preparo, né? Não é um policial que sabe abordar um
uma ocorrência. E nisso tinha um policial próximo, ele se aproximou com tranquilidade, pacífico, e perguntou: onde é que está seu filho? Ele está em tal lugar. É prédio ou é casa? É prédio. Qual é o andar? Ele está no 3º andar. Então, senhora, calma. Agora nós estamos salvando as pessoas que estão se afogando. Um trabalhador da vida, ciente do seu trabalho. Então é isso que Jesus espera. E aí depois o rapaz, conclui que havia lá então buscado o filho que depois veio. Mas para a gente encerrar, a gente gostaria de esclarecer uma pequena questão: os últimos, os espíritas. Então, Jesus traz para nós, primeiro Moisés, depois vem ele próprio, depois o Espiritismo, para a gente ir clareando nossas ideias e podendo realizar melhor. Mas não são todos os que frequentam casa espírita, ou todos que fazem palestra, ou que dão passe, que são os espíritas, esses trabalhadores, que ele se refere da última hora. Porque na mensagem que vem logo a seguir do Espírito Constantino, ele diz assim, bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Ele falou todos os espíritas. Bons espíritas. Capítulo 17. Os bons espíritas. Logo depois daquela passagem, todos devem conhecer o homem de bem. Bem compreendido. Lembrem que a gente comentou do estudo, da importância. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um é o outro. Então, que nós possamos aproveitar aquilo que nós recebemos do Espiritismo, seja o passe reconfortante, a instrução durante o sono físico que nós recebemos, a conversa amiga de alguém que nos traz uma palavra, aquilo que nós aprendemos nos grupos de estudos e principalmente para os que são os trabalhadores, aquilo que nós exercitamos durante o trabalho. Não tem uma vírgula que não seja para nós. Que nós possamos aproveitar o convite do Cristo, que é incessante, é toda hora, que a gente aprenda a ouvi-lo e que Jesus possa caminhar conosco sendo mais visível a nós, que nós possamos abrir os olhos e os ouvidos e o coração para esse amigo que é de todas as horas. Que Deus os abençoe.